Quer ir além e aprender a criar um negócio digital do zero? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma live dos Atípicos, onde eu estou lendo meu livro, Como Alavancar Suas Vendas Através da Internet ou Criar um Negócio Digital do Absoluto Zero. Hoje a gente vai falar dessa segunda parte, criar um negócio digital do Absoluto Zero. E só lembrando que esse livro pode ser feito download gratuitamente no ericorocha.com.br/livro. Você pode ir lá, você tem um link para você clicar, o link imprimir, se você assim preferir, ou você pode comprar uma cópia física e caso você decida por comprar sua cópia física por, sei lá, 20, 30 reais, não sei ao certo quanto que está o preço lá agora, todos os meus direitos autorais serão doados para instituições de caridade. Meu Deus, aonde já chegamos? Hoje estamos na página 135. Página 135, estou nessa página aqui, e a gente vai começando. Quer ir além e aprender a criar um negócio digital do zero? Um que, quiçá, também possa ajudar a aumentar o faturamento do seu negócio atual, caso você tenha um. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. O produto que oferece a liberdade e o lucro que você sempre sonhou. Olha só, qual que é esse produto? O primeiro produto que eu lancei no mercado foi uma ferramenta de software que concentrava e organizava as informações de leilão de imóveis em alguns estados do Brasil. Como eu já sabia fazer marketing, que eu explico nesse livro, o negócio está indo muito bem. Está indo muito bem, né? Estava indo, até indo muito bem. Mas começar um negócio com software, com produto, tem suas desvantagens. A primeira é que, a não ser que você seja um ótimo programador, desenvolvedor de software, é bem caro. Então, desenvolvimento de software custa. Lembro que o desenvolvimento desse software custou para mim um pouco mais de 200 mil reais. Vai ver. Além disso, existe um custo de manutenção, pois um software é como um ser vivo, não dá para colocar no ar e nunca mais olhar para ele. Infelizmente, não dá para fazer isso. É necessário cuidar, corrigir pequenos erros que sempre aparecem e ir fazendo melhorias. Esse serviço costuma custar caro, afinal exige mão de obra super qualificada. No meu caso, além do time de desenvolvedores, eu também tinha um time de pessoas que alimentava a ferramenta com os dados dos leilões. A ferramenta precisava ser alimentada com os dados, pois não era possível fazer isso de forma automática na época. E aí, cara, então eu resolvi fazer uma pesquisa com os clientes que usavam a minha ferramenta e acabei descobrindo um dado curioso. 70% nunca haviam arrematado um imóvel em leilão. Metade dos 30% restantes, isso é, 15%, havia arrematado somente uma ou duas vezes. Interessante, eu vendi um software de leilão onde muita gente ainda não tinha arrematado. Interessante que nós achávamos que os clientes da nossa ferramenta eram arrematadores, a gente achava que eram arrematadores profissionais, mas não poderíamos estar mais errados, a maioria deles não eram. A maioria das pessoas, na verdade, não tinham segurança do processo de arrematação. Diante disso, nós resolvemos ensinar as pessoas a arrematar imóveis em leilão. A grande sacada, no entanto, não é simplesmente saber o que nós fizemos, mas como nós fizemos isso. Ao invés de fazer um curso presencial, eu transformei em produto a informação de como arrematar imóveis em leilão. Como? Gravei todas as aulas. Na verdade, quem gravou foi o Hugo, né, que era o expert da época. Gravei a gente como empresa, né? Gravei todas as aulas em vídeo, disponibilizei um portal na internet de forma organizada, dividi nos módulos e utilizei o que eu sabia de marketing para vender o acesso a esse portal. Isso permitia ao meu negócio atingir um mercado maior, afinal, se eu ensinasse mais pessoas a arrematar, mais pessoas compravam minha ferramenta. Afinal, eu estava resolvendo o problema da maioria das pessoas. Vamos lá. Ter uma margem de lucro muito maior do que a do software, devido ao baixo custo de produção. Você produzir um produto de produção, basta hoje em dia um celular. Quiçá um computador, mas com celular já dá, se você quiser. Então todo mundo tem um computador, hoje em dia pelo menos um laptop e um celular. Se você não tivesse, você não estaria vivo. Hoje em dia é difícil de viver sem um celular. Você conhece alguém que vive sem um? Se tiver, a exceção das exceções. E também criar uma nova unidade operacional que demandava uma estrutura, equipe escritório muito menor para ser entregue. E é muito louco, assim, essa unidade operacional, rodar um produto de informação de conhecimento é muito mais simples do que rodar uma operação de qualquer outra coisa que eu conheço. Por quê? Porque você pode atingir milhares de pessoas através de um celular. Veja bem, a gente atinge centenas aqui através disso. Simplesmente com o celular. E eu podia estar
né, de qualquer lugar. Foi a partir daí que o infoproduto, um produto de informação, produto de conhecimento, ou seja, esse produto de informação acabou se tornando o carro-chefe das minhas empresas. Pensa comigo, para você que está começando agora, o que você prefere? Começar investindo centenas de milhares de reais, mais um custo fixo enorme, com escritório, pessoas, ou começar com um produto que você já pode produzir por conta própria, sem a necessidade de contratar muitas pessoas com um investimento pequeno? O que você prefere? Se você prefere a segunda opção, isso é o que o infoproduto pode proporcionar. Então aqui tem uma explicação mais óbvia do infoproduto, que é um infoproduto, é um produto não tangível, uma informação digital que pode ser vendida ou disponibilizada gratuitamente em forma de arquivo ou download na internet. Há diversos e-books, apostilas, cursos, videoaulas, screencasts, que são capturas de tela, né, para quem não conhece o termo, aplicativos, kits. A proposta é resolver um problema de quem os adquire ou consome. Esse comércio não requer espaço físico para armazenagem, não requer nem embalagens físicas, taxas de entrega e frete, principalmente, não requer estoque. Estoque é uma coisa difícil de se gerenciar e custoso de se gerenciar, para quem já gerenciou sabe, precisa de fluxo de caixa, precisa de, enfim, manter lugar para colocar. Então, o infoproduto não precisa disso. O produto é transferido pela internet e pode ser replicado praticamente sem custos, gerando grande lucratividade. Lucro, não só faturamento, e sim lucro. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos específicos em uma determinada área ou assunto pode se tornar um produtor. E essa fonte é a Wikipedia, fonte disso. Com esse tipo de produto, como esse tipo de produto é baseado em informação, ele possui uma característica fundamental, que eu costumo dizer, e ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Por exemplo, se eu colocar na sua frente um colar feito de 100 gramas de ouro maciço, ou um diamante do tamanho de uma bola de ping-pong, quer dizer que cada um deles, e dizer que cada um deles custa 100 mil, você não vai estranhar tanto. Pois provavelmente já deve saber que ouro e diamante são coisas caras, por natureza. Se eu quiser cobrar os mesmos 100 mil por um colar feito de latão e vidro, você já de cara vai saber que ele não vale tudo isso, pois latão e vidro são insumos baratos. Agora, quando falamos de informação, fica difícil de você me dizer de primeira se ela é cara ou é barata, pois o valor depende da capacidade que ela tem de resolver um problema seu. Colocar os 100 mil, cobrar 100 mil reais, para eu dizer os próximos números da Mega Sena, pode ser a coisa mais barata do mundo, pois ela resolve um problema que tem muito mais valor para a maioria das pessoas, ou seja, oferece um resultado muito maior que o investimento inicial. Então, se eu soubesse os números da Mega Sena e falasse para você, te dar os números da próxima Mega Sena, porque o espírito baixou aqui e eu sei, você pagaria na hora, quiçá 1 milhão, porque provavelmente, dependendo da Mega Sena que você está jogando, você ia ganhar milhões, centenas de milhões, né? Limpos de impostos, inclusive. Informação é um conceito muito abstrato na cabeça da maioria das pessoas. Logo, elas não conseguem intuitivamente definir o valor que informação tem. Não é intuitivo. Por outro lado, se elas não conseguem definir o valor da informação, você é quem vai definir o valor por elas. Construir o valor do seu produto. Dá para construir. Ele não vem feito. Além de, consequentemente, poder cobrar um valor justo por ele, aumentando ainda mais a margem de lucro. Além disso, ao educar o cliente, ou seja, oferecer informação, ele tende a ser um melhor consumidor para você. Tende a ficar mais satisfeito e também comprar mais, quiçá repetidas vezes. Quanto mais educado o cliente é sobre um assunto, mais ele compra. Quanto mais você sabe de vinho, mais você compra sobre vinho. Essa é a verdade. Quanto mais você sabe de móveis e mais caro você tende a pagar pelos seus móveis. Quanto mais você sabe de um assunto, mais você tende a pagar por ele. Quanto menos você sabe, menos. Quanto menos você sabe de cerveja, menos você tende a pagar por cerveja. E qualquer outro produto, seja bolsa, seja camisa, seja qualquer coisa. Então, educar aumenta a probabilidade de o cliente ficar mais satisfeito, comprar mais de você e pagar mais caro. E repetidas vezes.
Olha que interessante. Por isso, eu e outras centenas de empreendedores não conseguimos ignorar o modelo de negócio ao redor do infoproduto. É difícil de ignorar quando nos deparamos com esse tipo de oportunidade. Como escolher o que lançar? Meu Deus. Vamos lá. Como escolher o que lançar? Agora que você conhece todos os benefícios do infoproduto, eu imagino que uma dessas coisas deve ter acontecido. Você acabou de ter aquela ideia incrível e acredita que ela pode se tornar um infoproduto. Cara, eu sei como é que eu posso vender, uma coisa que resolve o problema das pessoas. Eu tenho um infoproduto potencial. Essa é a primeira opção. A segunda opção é que você quer começar, mas não tem ideia do que lançar. Não tem ideia. Sou expert em nada. O fato é que, independente de qual for o caso, tão importante quanto ter uma ideia é validá-la. Essa validação geralmente ocorre em 3 níveis que eu chamo de PhD. Você vai fazer um PhD, que é diferente do PhD acadêmico. Aqui eu usei essa sigla como uma substituição de paixão, habilidade e demanda. Vamos lá. Paixão é o nível mais pessoal e subjetivo. Você vai se perguntar, e se a ideia que você está tendo, ou já teve, que você tem, é algo que você gosta de fazer, você tem paixão, você tem natural, você se atrai em fazer isso. Né? Se você se vê trabalhando nisso nos próximos 10 anos, pelo menos, é uma boa pergunta. Você tem vontade de aprender disso cada vez mais? Você vai colocar o esforço necessário para melhorar de forma constante o que você precisa ensinar? Isso é importante, pois quando mais apaixonado você for, mais naturalmente querer aprender, melhor... Vamos ler de novo. Isso é importante, pois quanto mais apaixonado você for, mais você vai naturalmente querer aprender e melhor você vai ficar e mais pessoas você vai conseguir ajudar. Verdade. Uma coisa é certa, quanto mais pessoas você ajudar, maior vai ser o seu retorno financeiro, o que vai estimular você ainda mais. Enfim, quando você faz o que está alinhado com a sua paixão, é mais fácil você fechar um círculo virtuoso do seu negócio. Mais paixão, mais aprendizado, melhora o produto, mais pessoas você ajuda e por aí vai. Segundo quesito, então você tem que perguntar, se eu gosto de fazer isso, porque isso vai te ajudar, isso é o quê? Qual a nota de 0 a 10 do P desse seu produto, da paixão? H, o sucesso do seu negócio não vai ser medido pelo nível de paixão que você tem por um determinado assunto, mas pela sua habilidade de resolver um problema das pessoas. Não basta ter só paixão. Paixão leva a habilidade, mas tem que ter habilidade. Resolver problemas e causar transformação é o que vai determinar o sucesso do seu infoproduto. Então, a próxima pergunta que você tem que fazer é, eu tenho uma habilidade para resolver algum tipo de problema ou causar algum tipo de transformação? Dos 3 níveis do PhD, esse é o único que não é negociável. Não tem meio certo. Eu nunca vi um negócio crescer e fazer sucesso no longo prazo se você não for muito bom em resolver um problema no grupo de pessoas, nunca. E um bom sinal que você... que é um sinal mandatório, que você é bom de resolver um determinado problema, esse é o problema. Vamos supor que você prometeu o cara chegar a Roma, fez uma promessa. Você tem que ter ido para Roma. Como é que você vai chegar a ensinar as pessoas? As pessoas se perguntam, se nem ele que ensina a chegar a Roma foi a Roma, como é que eu vou aprender com ele? Então aqui é importante escrever uma frase que eu aprendi do Francisco, se não me engano, na live passada. Aqui não é em casa de ferreiro espeto de... Em casa de ferreiro espeto tem que ser de ferro. Vou até escrever aqui, ó. É uma das leis mais importantes. Ó, é do Francisco. Vou escrever aqui no meio. Em casa de ferreiro, o espeto tem, isso é mandatório, que ser de ferro. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Quem falou isso é o Francisco, eu esqueci o sobrenome dele, e ele é aluno da FL. Fórmula de lançamento, né, para quem não conhece.
Show? Agora, não precisa ser necessariamente você o dono dessa habilidade. Você pode perfeitamente se associar a um ferreiro cujo espeto é de ferro, isso é, uma pessoa, um expert que tem esse resultado e que tem a habilidade de resolver o problema dos clientes do seu nicho. Afinal, por mais que você não tenha habilidade específica para criar um infoproduto, você aprendeu uma das habilidades mais raras, você é capaz de aprender uma das habilidades mais raras do mundo dos negócios, a habilidade de fazer marketing que dá resultado. Com isso, gerar venda. Essa habilidade coloca você na posição de poder escolher o expert com quem você deseja trabalhar, pois acredita em mim, existem mais experts no mundo do que pessoas capazes de criar negócios e gerar vendas, principalmente se você for na Masterclass, que começa na segunda-feira, porque ali você vai aprender a fazer um 6 em 7. Em outras palavras, existem mais experts no mundo que pessoas que realmente sabem fazer um 6 em 7. Logo, você vai poder escolher. Para ser sincero, eu tenho diversos clientes, eu realmente perdi a conta, tamanho em número, que tem negócio de grande sucesso, mas que não são especialistas e nem aparecem, nunca gravaram um vídeo, porque eles lançam outras pessoas. Mas atenção, o expert que você escolher tem que ter obrigatoriamente cumprir 3 pré-requisitos. Ter habilidade para resolver o problema por razões óbvias, afinal, se ele não tem habilidade, não tem por que estar nesse negócio. Que ele tem que ter chegado à solução, ele tem que ser a personificação da resolução desse problema. Aqui, ó, em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. E tem que verdadeiramente ser apaixonado pelo que faz. Primeiro, pelas razões que eu já expliquei, e segundo, primeiro, pelas razões que eu já expliquei, segundo, porque quanto mais apaixonada essa pessoa for, esse expert for, mais ela verá valor no seu trabalho. Afinal, você será a pessoa que, cuidando de todo o resto do negócio, vai permitir que a pessoa só trabalhe com aquilo que ela ama. Poder focar na paixão dela, o expert. Tem que ser uma pessoa com a qual você gosta de trabalhar, pois vocês vão ser parceiros de negócios e você não vai querer começar um negócio com quem não tem afinidade profissional. Esses 3 requisitos. O último requisito do PhD é demanda. Ó, estamos quase chegando ao final. Demanda. Então hoje vai ter muita pergunta e resposta. Ó, não adianta você ser a pessoa mais apaixonada e habilidosa do mundo se não existe um grupo de pessoas significativos com um problema que você consegue resolver. Com a internet, hoje isso não precisa estar num produto... E com a internet hoje, você não precisa estar com um produto pronto para colocá-lo à venda às cegas e só depois descobrir se as pessoas querem aquilo ou não. Meu Deus! E com a internet, hoje você não precisa estar com um produto pronto para colocá-lo à venda, às cegas, e só depois descobrir que as pessoas querem aquilo ou não. Existem maneiras rápidas e gratuitas de você checar se existe demanda para aquele tipo de produto, ou seja, se existem pessoas que estão buscando solucionar o problema que você resolve. Melhor maneira que eu conheço, para quem está começando e não tem lista nem audiência, é procurar uma ferramenta do Google chamado Planejador de Palavras-Chave do Google. Nessa ferramenta você pode inserir um termo de busca para saber quantas buscas mensais são feitas por aquele tema no Google. Por exemplo, se você quiser criar um produto de como treinar cachorro, você pode digitar o termo como treinar cachorro nessa ferramenta e ver quantas pessoas buscam por isso por mês. Quanto maior o número de busca, maior é o potencial desse nicho de mercado, ou seja, mais pessoas estão buscando resolver esse problema. Uma coisa que pode ser olhada é a quantidade de anúncios online nesse nicho. Então, você vê se tem muita gente anunciando. Muita gente pensa nisso como algo ruim, pois existe concorrência. Mas, na verdade, é um indicador que existe dinheiro nesse mercado, pois anúncios custam dinheiro, tesouro. E se tem gente anunciando, é porque deve haver retorno para esse investimento. Além do mais, muitas vezes os anúncios podem ser de produtos complementares ao seu. Por exemplo, se você vende um treinamento para cachorros, os anúncios são de produtos físicos, por exemplo, comidas, acessórios, eles mais que complementariam do que concorreriam com você. Mais complementa do que concorre com você. E o mais interessante é que a demanda não é vamos lá. O mais interessante que isso é que a demanda não é 0 ou 1. Ou seja, não é tem ou não tem demanda. Esses indicadores mostram o tamanho de um determinado mercado e esse tamanho pode variar. Você tem que julgar se ele é suficientemente grande
para o que você quer para o seu negócio. Afinal, muita gente não precisa de fazer bilhões de reais para se sentir realizado. A maioria dos nichos dá para fazer um 6 em 7. Já fiz nichos completamente que eu imaginava que seriam pequenos, como fazer lacinho na cabeça de bebês, e fizeram 6 em 7. Inclusive, se você acha que isso, se você precisa de um pouco de São Tomé para ver isso, entra em resultados.formuladelançamento.com.br e você vai cair num site onde tem mais de 1.300, na última vez que eu olhei, 1.334 resultados catalogados. E aí você vai ver, e ler todos eles. Você vai ver, nossa, quanto nicho diferente, quanto nicho pequeno que faz o 6 em 7. É interessante você ir lá pesquisar, porque lá tem uma ferramenta de busca nesse site, resultados.formuladelançamento.com.br. São esses os níveis de PhD, paixão, habilidade, dinheiro, para você validar a sua ideia. Se você ainda não tem uma ideia clara, você pode fazer um brainstorm e validar cada uma dessas opções nesses 3 níveis. Uma dica é procurar por ideias e ver negócios que deram certo no Brasil, mas que não existem aqui ainda. Dá para você procurar até fora vários tipos de negócios que não tem no Brasil. Enfim, fiz isso 2 vezes. No meu negócio de leilões, foi uma ideia vindo de um produto que já existia fora do Brasil e não tinha no Brasil. O próprio Fórmula de Lançamento é um produto que já tinha fora do Brasil e não existia no Brasil. Foi assim que eu trouxe para cá. E acreditem, existem muitos. Inclusive, foi assim que eu tive a ideia do meu primeiro negócio, a ferramenta que concentrava e organizava a informação de onde aconteciam os leilões de imóveis no Brasil. Mãos à obra. Chegando ao fim, hein? De verdade. Vai ter muita pergunta hoje. Mãos à obra. Eu sei que não é uma tarefa fácil começar um negócio do zero. E se você já tem um negócio, não é fácil alavancar suas vendas. Mas seguindo esse passo a passo, essa missão se torna uma tarefa mais simples. Não quer dizer que é simples, mas é mais simples, não é mesmo? Lembra que eu disse para você que existem algumas coisas que são simples, mas não são fáceis? Falei isso no começo do livro. Então, a grande sacada aqui é fazer você entender que eu estou dando você as ferramentas para que você não tenha que passar pelos mesmos perrengues que eu passei quando estava montando meus negócios. Assim você tem a possibilidade de economizar sua energia e gastar na construção do seu negócio. Tem um passo além, tem um presente para você em www.erico.com.br/presente e a gente acaba o livro. Que legal! E para comemorar isso, para aquelas pessoas que são atípicas, e por isso que chama Live dos Atípicos, eu vou querer aproveitar para resolver bastante perguntas sobre o próprio livro. Olá, Érico, bom dia. Olá. Bom dia, como você chama? Rafael. Rafael, você fala de onde, Rafa? Gama, Distrito Federal. Eita, que beleza. Por acaso você é aluno da Fórmula? Ou já foi aluno da Fórmula? Não, ainda não tive esse prazer. Excelente. Você quer fazer uma pergunta sobre o que foi lido hoje? Sim. Manda sobre a questão de encontrar esse expert, né? Ano passado, eu tive a oportunidade de tentar empreender 4 vezes. 4 tipos de negócio. Qual a sua idade? Nessas 4 vezes, eu tenho 23. Show. Nessas 4 vezes... eu não consegui me alinhar bem com meus sócios. Nos trabalhos, assim, os problemas que teve foi essa questão de alinhamento, momento, o que cada um queria para o projeto, e eu queria saber de você, assim, que critérios seriam interessantes para definir um bom sócio, para a gente se alinhar, para realmente fazer um trabalho contínuo, né? Um trabalho que vai conseguir as duas pessoas no mesmo alinhamento, engajadas de fazer o 6 em 7. Né? Então, tá bom. O primeiro passo é você trabalhar em você. Então, sobre que eram esses negócios? O primeiro, eu sou da engenharia, né? A gente tentou desenvolver, a gente chegou a desenvolver, mas não levou para frente. Uma impressora 3D que imprime chocolate, estatuetas de chocolate. Total. E o que foi o problema?
Meu sócio, ele estava com muito projeto, ele já está imerso na engenharia, né? Já faz bastante coisa, e acabou que não começar algo do zero não era vantajoso para ele, porque ele já tinha coisas no funil dele, né? Tá aí a Projetos, primeira, coisas que já já tá aí a tá. primeira característica. Será que ele está comprometido como eu? É uma boa pergunta, tá? Excelente. Checar o nível de comprometimento. Né, faz sentido. Se você quer ir para um lugar, ele quer ir para outro. Se você quer investir tanto tempo no, então é legal você colocar na mesa. Aí você escreve uma frase. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Tem que combinar. Fazer perguntas específicas do nível de comprometimento. É quase como uma entrevista para você contratar um colaborador. Supor que você vai contratar um colaborador. A primeira coisa que você tem que entender é quantas horas ele está disponível para colaborar. É uma boa pergunta. Quantas horas você está? A gente geralmente não faz isso porque a gente espera que eles tenham a mesma paixão que a gente tem, né? E essa expectativa é uma expectativa dura demais para a gente ter nas pessoas. O comprometimento é muito importante. E o segundo deu errado por quê? O que era e o que deu errado? O segundo era um projeto vinculado à pandemia, né? A gente fez um espirômetro, que é um equipamento para medir a capacidade pulmonar da pessoa, né? Só que esse equipamento não está mais sendo usado porque ele tem risco de contaminação, que a gente desenvolveu. Ele tinha uma auto-higienização, né? Ele usava a radiação ultra, ultravioleta, aí ele higienizava, e aí não tinha o risco de passar vírus ou bactérias por esse aparelho. Que legal, Aí o que deu inclusive. é. Obrigado. Aí o problema que deu é a questão de alinhamento dos sócios. Eu sou aí é o meu perfil, né? Eu sou uma Claro. pessoa de botar as coisas para funcionar logo. Aí o pessoal era de uma linha muito mais acadêmica e queria assim ficar no fazer o perfeito, em vez de botar para funcionar, já fazer os testes e protótipos. E acabou que ficou nisso. Hum. E quem que botava na mesa, no final das contas? Quem que decidia? Era a outra sócia, Entendi. a líder do grupo. Você era um sócio minoritário, nesse caso, em termos de decisão. Eles te ouviam, mas você não decidia, né? Sim, Segundo, tanto na participação também. Então, e aí vem o seguinte: o seu ponto de alavancagem em negociação, você não é pago por aquilo que você pede. Escreve isso. Você é pago pela sua capacidade de negociar. O preço de uma casa não é o que você pede. Ele é definido por uma lei desde os tempos dos romanos que chama oferta e procura, demanda e oferta. Então, eles não terem a seu negócio fazia com que ou o projeto ia para o saco mesmo, eles não estavam comprometidos, aí é o motivo número um, ou porque eles podiam achar uma outra pessoa. E aí faz você sentido. perdeu a capacidade de colocar a mão nesse volante desse carro. Eu não fui importante o suficiente para ser insubstituível, não. E sabe como é que você... Sabe que existem duas pessoas que são importantes no negócio. Existem mais. Mas vamos tentar simplificar aquilo que não é simples, tá? Uma tentativa, uma especulação. Mas eu vou simplificar de uma maneira que é o seguinte. Empreendedorismo é você projetar um produto ou serviço e vender. Se você projeta o produto e não vende, não funciona. Se você vende e não tem produto, também não funciona. Qual das duas habilidades é mais valiosa?
Você é um programador, eu vou poder falar de uma maneira lógica para você. Tá. Depende para quem você pergunta. O expert vai achar que ele é mais valioso. E você vai achar que você é mais valioso. Mas o mercado dita as regras não pelo aquilo que você acha. Como que valor é calculado? Eu já te falei aqui, vamos ver se você vai pegar sem eu refrisar. Como é que quem determina o valor? São duas variáveis. A escassez e a demanda. Demanda e procura, demanda e oferta. Cara, quando você começa a entender isso de uma maneira não pessoal, porque a gente leva o pessoal. Eu valho mais, eu estudei tanto tempo, sou um cara tão legal. Quando você analisa isso de um ponto de vista mais pragmático, o seu mundo muda. Porque no momento que você naturalmente entender isso, você vai entender que valor é definido por isso. E é engraçado, porque quando eu tinha a sua idade, eu estava trabalhando em bancos de investimento, determinando preço de coisas. E por cerca de muitos anos, eu só fiz isso na minha vida, do mesmo jeito que você sabe. Imagina que você codifica, você é um cara tecnólogo, estou vendo aqui, tem muita tecnologia. Imagina que você tenha dedicado anos da sua vida com uma única pergunta: quanto vale uma coisa? Foi isso que eu fiz por muito tempo. Ganhei bastante dinheiro acertando esses valores. Ou ajudando a compradores a acertar esses valores através de trocentas metodologias. E no fringir dos ovos, quando você entende isso, você vai descobrir que o preço não é preço porque é justo. Não tem nada de justiça no preço e não tem nada de injustiça também. É só o que é. O leão come a zebra. É justo? Não sei. Não, É injusto? Não sei. A gente não come? é o real. É o real, é o que é. Você come carne? Eu? Sim. Então, também. Bastante, inclusive. Gosto de fazer uma costela, um churrasco. É justo? É injusto? A justiça é uma conversa muito filosófica. Se você perguntar para uma pessoa que é vegetariana ou por motivos ideológicos, ela vai falar que é injusto. Uma pessoa que é carnívora e fala assim, cara, é natureza, a gente come, a gente é um animal carnívoro, tem canino aqui, tem canino, a gente come. E de verdade, come, não é injusto. É o que é justo e injusto. Então, quando a gente tira do justo e injusto e do achismo e joga com os termos técnicos, o mundo vira. Então, o que determina o preço de uma casa? São duas variáveis. Quais são? A oferta e a demanda. Exato. O que determina quanto você ganha de salário? Atualmente é zero. Eu faço Mas o que determina isso? o que você consegue entregar e o quanto estão dispostos a pagar por isso. Não. Não é o que você consegue entregar e quanto estão dispostos a pagar. Ninguém está disposto. É isso que eu tô só repetindo a mesma palavra em diferentes cenários para essa ideia assentar isso em você. Aos 44, um cara de 44 anos está falando a um cara de 23, eu não quero posicionar isso como uma maneira do velho falando pro novo, mas eu estou falando de uma pessoa que já trabalhou com isso há muito tempo. Que o que Já tem a determina vivência. isso, o que determina quanto você ganha? O impacto que você causa. É uma subvariável, mas é mais fundamental que isso. Então vamos lá, o que é fundamental? Fundamental são regras que as outras regras derivam delas. Então, quando a gente classifica alguma coisa como fundamental, quer dizer que ela é um fundamento que deriva outras regras. Então, o quanto o impacto você gera, ele é derivado dessas duas regras. Então, não é tão fundamental quanto essas duas variáveis. Então, o que são as duas? Vamos entrar no fundamental, porque quando a gente consegue entender um mundo de uma maneira mais fundamental, a gente tem mais controle desse mundo. Então, são duas coisas que vão determinar se você vai ser bilionário, ou milionário, ou uma pessoa bem de vida, ou uma pessoa sem emprego.
né? E o que é? É tão óbvio que não é óbvio. Porque a gente já falou que essa palavra 3 vezes. Essas 2 palavras. A oferta e a demanda. Exato. Não tem nada a ver, não tem nada diferente. E a oferta da demanda não é justa nem injusta. Só é o que É. é. Só é o que é. É engraçado isso. Quando eu comecei como programador. E eu não era um bom programador. Eu era um horrível programador, mas eu tinha que começar para algum lugar. Eu tinha formado naquilo, fui lá para a Alemanha porque tinha emprego de programador, eu pulei na granada. Mas de repente eu pulei na granada para mim, tá? Pessoalmente, a pessoa que para produzir um código vai demorar muito mais, vai sofrer muito mais, vai ter que virar muito mais noite, vai cometer muito mais erros, vai ter um trabalho de pior qualidade. Cognitivamente, tem gente que é melhor de futebol que outras pessoas, de música. Eu sou assim com programação. E aí eu parei, É muito cara, metódico, né? é muito metódico, não tem nada de errado. Você tem que ter um certo perfil de cuidado, de lógica, de raciocínio, de inteligência, por que não dizer, tá? Eu não quero discriminar, mas eu respeito os caras da programação de uma maneira que você não imagina, porque eu tive lá. Sabe quando você pratica um esporte? Eu pratico cross. E porque eu pratico cross, eu sei o quão difícil é levantar, fazer determinadas coisas que eu vejo os caras fazendo. Então, assim, quando eu vejo o cara fazendo, eu tenho um respeito profundo por aquilo, apesar de não conseguir fazer. Mas aí eu comecei a entender o seguinte. Eu falei, ó, isso aqui não é pra mim. Eu tenho que procurar uma coisa que é pra mim. Eu quero pagar meus boletos. Eu tenho um pouco de ambição. E quem tem pecados, que julgue, que atire a primeira pedra. E eu comecei a observar quem eram as pessoas mais bem pagas do banco. E as pessoas mais bem pagas não eram os programadores. Não que eles não fossem bem pagos. Eram, mas não eram mais bem pagos. Tinha uma pessoa que era mais bem paga. E essa pessoa era uma pessoa ainda na área de tecnologia. O cara mais bem pago do banco era o dono, né? Depois era o cara que comprava e vendia, que não era uma coisa que eu achava que eu ia fazer também. Mas no ramo de tecnologia, o cara mais bem pago que eu conhecia no banco era aquele que conseguia traduzir os requisitos dos traders para os programadores. É quase que um interpretador, um tradutor. O que fazia a E aquele ponte, lá né? fazia ponte. E você sabe por que ele era mais bem pago? Que ele juntava a oferta e a demanda. Porque Casava as tinha, duas. porque tinha pouco dele. Existia muito pouco dele, porque existiam escolas de negócios que formavam os traders. Isso, os caras já saíam da faculdade com isso. Existia uma extrema, por mais que raro ou não, existiam escolas que formavam tecnólogos, programadores, desde o nível mais técnico ao nível menos técnico. E existiam escolas, mas não existia uma escola, uma universidade, uma coisa mais volumosa que formava um analista, o cara que falava as duas coisas. E para ele falar as duas coisas, ele tinha que estar num lugar específico. Não era, eu não conseguia aprender isso num livro, porque não tinha livro disso. E naquele momento eu vi aquilo como uma oportunidade. Eventualmente eu me tornei o que eles chamam de business analyst, que é um nome chique. Sabe às vezes quando as pessoas dão um nome chique para uma pessoa? Ah, o cara é programador. Não, é um desenvolvedor. Ah, Faz o o tipo. cara, tem o cara, eu sou vendedor. Não sou vendedor, eu sou um consultor das suas necessidades. Na verdade, é um vendedor, entendeu? Consultor comercial, trabalhava na área comercial, vendia. Mas eu não era isso. E eu comecei a descobrir isso. E eu comecei a me botar no meio, comecei a andar com os caras, comecei a ver, percebi que eu gostava, tenho um pouco de paixão, habilidade, eu tinha um pouco de habilidade nisso. Eu não era bom programador para programar, mas era um bom comunicador. Porque eu falava a língua dos... Sabe, não é porque você não coloca cada ponto e vírgula no final de cada código de C que você não entende como é que aquilo funciona. Eu entendo. Entende a Alcetos e lógica, barras. né? Eu entendo a lógica, entendia várias coisas que eu sei o que é um objeto. Eu sabia o que era programação orientada a objeto. Mas, entendeu? Então, assim, então eu fiz isso. Então, o que me tornou? Me tornou extremamente bem pago. E por que isso? Porque era justo? Porque as pessoas queriam me pagar? Não, porque eu entendi uma lei simples do mercado. Demanda e procura. Então, agora eu volto. E eu falei isso 3 ou 4 vezes. Eu quero que você aos 23 anos entenda isso. Não é justiça.
não é filosofia. Não é certo nem errado. É o que é. Então, É a quando regra do você jogo. entende o que é, é a regra do jogo. Por que que tem que botar a bola dentro da rede no jogo de futebol? Porque alguém inventou a bola, aquele jogo, e digitou isso como regra. E a gente aceitou. No caso das regras do mercado, a gente não ditou elas, mas elas existem. Então, quando você for vender seu computador, quando você for comprar o seu computador, o seu mouse, o seu celular, por que é demanda e procura? Então, quando você entende isso, você descobriu, você consegue orquestrar e estrategicamente se posicionar uma demanda, uma demanda e procura. E aí eu volto à pergunta que eu te fiz. Eu te falo assim, quem vale mais? Aquele que faz o 6 em 7 ou o expert? Aquele que faz o 6 em 7. E aí a grande pergunta é, por quê? Porque tem menos. Porque tem menos. Então vamos lá, se hoje eu for numa livraria, eu vou entrar lá e vou ter pelo menos 3.000 livros. Eu estou chutando, posso estar, sei lá, segunda CUT vai ter 3.000 livros, segunda Polícia Militar vai ter 1.820. Mas vai ter mais de 1.000. Eu sou capaz de apostar o meu celular que vai ter mais de 1.000 numa livraria. Boa. Uma Cultura, uma Saraiva, assim, de shopping. E quantas pessoas sabem fazer o 6 em 7? Comparado com o número de experts. Qualquer pessoa que já deu um curso pago na vida é um expert. O 6 em 7 eu cataloguei e eu catalogo. Assim, eu comecei a fazer isso no ano passado, tá? Mas que eu cataloguei, isso é, meus alunos, existem 1.334. E devem existir mais, mas eu não cataloguei. Então, pela impecabilidade da palavra, eu vou chutar que 1.334 eu posso categoricamente falar que foi porque eu cataloguei. E cataloguei, botei num site que é público, que eu deixo você pesquisar e auditar. Né, eu deixo as informações mais. E assim, eu não vi. A maioria das pessoas, para a gente catalogar, a gente pede o print. E eu sei que as pessoas hoje em dia podem falsificar um print, então não acho que é. Mas a maioria dos meus alunos prezam por integridade. E eu falo a maioria, não todos. Então a gente chuta aqui um número razoável. Existem poucas pessoas que sabem fazer um 6 em 7. E quando você sabe fazer um 6 em 7, você vale mais. Por quê? Porque é justo? Porque ele que ele quer? Não. Porque o mercado é o mercado. Tem uma coisa que no banco a gente fala o seguinte, falava na época, né? Não tenta lutar contra o mercado. A mão do mercado é sempre mais forte. É uma lei universal. A mão do mercado. Então tinha pessoas que tentavam modificar o mercado à força. E essas pessoas, no curto prazo, às vezes conseguiam jeitinhos, esqueminhos. Mas o mercado sempre corrige. No longo prazo é o mercado. Então aqui, quando você aprende a fazer um 6 em 7, você se torna extremamente valioso. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é isso? Porque eu acho que devia ser? Porque o meu romantismo? Não. Porque numa idade muito jovem, para minha idade, eu percebi que eu não luto contra o mercado. Eu não luto contra a onda. Eu gosto de surfar. Falo que eu sou surfista, que as pessoas vão achar que eu sou muito mais profissional do que eu sou. Sou um cara mais amador possível. Mas imagina quando você está no mar e a onda vem. Tenta lutar contra a onda. Não dá. Você leva caixote. Você não luta contra a onda. Faz assim porque eu quero, porque eu acho que é justo. Não. Você entende a onda. O surfista mesmo, a gente para e observa onde está quebrando, onde dá para entrar, onde é mais fácil. Mas a gente não modifica a onda. A gente surfa a onda. E quando você aprende a surfar o mercado de uma maneira íntegra, né? O surfista sobe, ele sobe em cima da onda. É uma coisa incrível. E as pessoas te valorizam, não porque você acha que tem que ser valorizado, porque eu acho que eu tenho que ser valorizado. Não. É uma lei simples. Você não luta contra o mercado. O mercado sempre ganha no final. A gente sempre falava isso. Então aqui,
Ao desenvolver uma habilidade de ser capaz de fazer um 6 em 7, aí é o clássico que acontece. Você não corre atrás de cliente. O cliente corre atrás de você. E aí eu falo do 6 em 7 porque é o que mais estamos lidando aqui. Mas eu falo, tem um 7 em 7, que ainda é mais raro. Hoje eu treinei, tenho 205 formados faixas pretas, fazem 2 milhões por ano. Ah, mas meu expert não está alinhado comigo. Tá bom. Tem outros, milhares para escolher. Isso te deixa capaz de escolher. Então, a primeira expert, você vai ter, sabe-se Deus que você vai negociar, porque você não tem histórico. Mas se você fizer o 6 em 7, amigo, eles correm atrás de você. E, cara, é uma sensação muito louca. De quando você abre o seu carrinho, você senta e espera. E o seu Hotmart, né, o gateway de pagamento, começa a fazer. É a diferença de quem entendeu uma regra de fazer um 6 em 7. Agora, fazer o 6 em 7 é uma habilidade. Graças a Deus, que é uma. Se fosse óbvio, todo mundo teria e não ia ser Escasso. valorizado. Por que um nutricionista hoje sai da faculdade e ganha 2, 3 mil reais? Sem querer desmerecer a profissão, que é super importante, né? Por quê? Porque tem muito profissional. Tem muito profissional. E eles não têm diferenciação no momento. Por que o dentista cobra o que o dentista cobra? Porque ele cobra porque tem aquela demanda. Quanto mais dentistas tiver, menos ele vai cobrar. Só que esse processo aqui que eu estou te ensinando é um processo que protege. Ó, eu passei 2 semanas lendo um livro aqui. Quantos por cento você acha das pessoas que leram o livro? Eu vou chutar 10. Mas é a natureza, cara. É a maior proteção que você pode ter. Os atípicos. Então, o que você precisa ser? É uma palavra. Ótimo. Atípico. Porque típico tem muito. E típico ganha menos. Por que ganha menos? Eu estou falando do ponto de vista mais monetário, tá? Tem menos sucesso, impacta menos. E por que ele impacta menos? Porque ele é típico. E aí, a palavra é típico. É por isso que a gente atrai pessoas iguais a gente. Você atrai tecnólogos. Porque você atrai tecnólogos. Se você não fosse um tecnólogo, se você é corrupto, você atrai Corrupto. Quer dizer que, em vias de regra, é o que é. Se você é uma pessoa de bem, se você valoriza a família, e você vai atrair essas pessoas. É assim que é outra lei do mercado. Universo, essa aí é mais universal, mais espiritual também. Então, você não está lutando contra tanta gente assim, não. Não é tão difícil. É fácil. E uma coisa que eu entendi tão cedo na minha vida, através dessa demanda e procura. Não é difícil me tornar tipo. Sabe como é que você... Se você for funcionário algum dia, eu falo isso que eu tenho mais de 100. Eu tenho, né? Não é meu. Na minha empresa colaboram mais de 100 pessoas. Uhum. Tipicamente, você pede para a pessoa fazer uma coisa X. Quantas fazem 2X? É muito raro. Porque é atípico. Você crescer na empresa é uma coisa das mais fáceis do mundo. Por quê? Porque a empresa vai ter gente típica. Ninguém nunca entendeu isso. A gente entrega, você pede, ela entrega. Quantas vezes ela fez 3x? Ou x mais 2? Você se torna atípico. E não tem como você... E a gente corre atrás dos atípicos. O empregador Dá uma de corre. 100. É o contrário. Então, a palavra mais importante num valor, da próxima vez que você estiver numa negociação e for contra você, você não está controlando a negociação, é que você é atípico e nada de errado. É só a natureza expressando a natureza. O leão comendo o tigre, ou a vaquinha comendo o arbusto. Pô, você pode falar que é, o arbusto. Coitado do arbusto, é um ser vivo também. É um ser vivo. Você pode achar que não, mas ele só não Sim. grita. Mas tem alguma coisa de certo e errado? Não tem. Quanto mais atípico você é,
melhor você vai ser pago. E pago não só com dinheiro. As melhores oportunidades vêm atrás de você. Eu recebo ligações ninguém recebe, né? Mas WhatsApp, de muitos players no mercado querendo que eu faça coisas. E hoje em dia eu falo mais não do que sim. Coisa que eu falasse não antigamente, eu falo, meu Deus, como é que eu falei não para isso? Porque eu entendi uma das regras. Isso eu entendi dentro de um banco, que é uma coisa menos pessoal possível. Eu entendi uma lei fundamental do mercado. E depois que você entrar na forma de lançamento, se algum dia você entrar, lembra, é fácil. O que é o típico aqui? Analisa, você é um analista. Né? A gente tem que ser, analisa o que é o típico, você vai ver. Vai estar nos seus olhos. O que é o atípico? Sabe o que é atípico? É quando você entrar na fórmula, no dia 7 de fevereiro, na sexta-feira seguinte, às 6 horas, você já vai ter seu login, sua senha e já começar a estudar. E resumir aquilo 2, 3. O típico é assistir uma vez e achar que deu certo. A gente sabe que se fosse isso, todo mundo tirava 10 na prova. Não tira. É atípico. O típico é na primeira tropeção colocar a culpa em alguém. Mas é assim, eu sou um cara, não funciona pra mim, aquela coisa, é típico. O típico é reclamar o dia inteiro de alguma coisa. Se você só de hoje até o dia 7 deixa eu fazer uma coisa. De hoje até o dia 7, estralar o dedo. Só estrala o dedo. Você sabe estralar? Tem gente que consegue, não. Estralei. Fechou. Estralar o dedo. Toda vez que você fizer uma reclamação. Cara, reclamei de alguma coisa. E eu fazia com meu filho de fazer burpee. Isso é o suficiente. Se você fizer só isso, você vai começar a ficar presente. Em vez de reclamar, você vai procurar solução. Sem reclamar. Nossa, é muito louco. Porque o Tico fica reclamando. Nada de errado, tá, gente? Mas tem quem quer dar. Eu falo assim, quem quer dar um jeito. Quem não quer dar uma, desculpa. Sacou? É oferta e demanda. No final das contas, preço é oferta e demanda, ponto. E quem dita isso não sou eu, é o mercado. Então aprende. Um exemplo é, cara, eu vou aprender a fazer o 6 em 7. E essas mesmas pessoas que não me ouviam agora me ouvem. E se não ouvirem, tem quem queira. Porque quem não quer fazer um 6 em 7 de forma íntegra, gerando impacto, valor com aquilo que você ama? E aí, velho, seu valor muda do dia para a noite. Atípico. Fez sentido, Rafa? Muito. Que bom. Agora, voltando um pouco mais à escolha do seu expert, primeiro é você trabalhar em você mesmo para você ter mais controle e poder de negociação. Trabalhar em você mesmo para você controlar mais isso aí. E como é que você faz isso? Se tornando mais escasso. Basicamente, se tornando atípico. Quanto programador você conhece que sabe fazer 6 em 7, menos do que sabem programar em Java. Apesar de ter poucas pessoas que sabem falar e escrever Java. Né? Escrever a linguagem Bem feito, poucas. Bem feito, poucas. E aí começa a jogar o jogo. Você começa a jogar o jogo dos atípicos. E aí, aos 23 anos, você vai ver como é que a coisa muda para o seu favor. E um dia, você vai chegar e vai, gente, correr atrás do seu serviço, produto. E você vai, com muito respeito, falar não, porque você não consegue falar sim para tudo. E nesse dia, você vai lembrar da conversa que a gente teve no dia 27 de janeiro de 2022. Um dia que essa ficha, conceitualmente, é fácil de eu explicar. Fácil de entender cognitivamente. Daí você conseguir viver e essa ficha cair, é diferente. Te dar um exemplo. É fácil a gente saber que fumar causa morte. Mas nem todo mundo para de fumar. A gente sabe que sobrepeso também acelera a morte. Então, quem está em sobrepeso está mais careca de saber que vai morrer mais rápido, estatisticamente. A dor tá nele, né? Só que não necessariamente ele está parando de comer. Porque a ficha não caiu. Então, entender isso conceitualmente que eu falei é uma coisa.
A ficha cair é outra. Porque quando a ficha cai, você não consegue botar um cigarro na boca mais. A diferença entre a ficha cair. Então, a ficha dos atípicos vai cair para menos dos menos aqui. A última coisa que eu falo é o seguinte: a tipicidade, a habilidade de ser atípico não é um tô grávida e não tô grávida. Tipo, não é você tá grávida ou não tá grávida. É uma habilidade que você tem que praticar. Um jeito de praticar, ler o livro até o final, responder o quiz, você já virou atípico. E aí o próximo, amanhã, como é que você vai praticar ser atípico? Ah, isso. Eu vou praticando. Quanto mais você pratica, mais atípico você se torna. E tem prazo de validade também. Você pode ser atípico e deixar de praticar e ficar atípico. Se você voltar a praticar, você pega mais rápido. Mas não dá. Não é uma coisa, você não mereceu aquilo. Não é, agora eu tenho DNA e vai ser o quê? Não vai ser. Uma palavra. Fora da curva. Pensa na curva, se posiciona fora e você vai ver o que acontece. Tá bom? Grande abraço, Rafa. Obrigado, Érico. Show de bola. Vamos lá. Oi, Olá, eu sou a Dani. você... Sou ergonomista, sou fisioterapeuta. Sou servidora pública há 20 anos. Trabalho numa clínica de fratura, mas também trabalho com ergonomia há muitos anos, nas empresas, né? Com fisioterapia do trabalho. E na pandemia, eu tinha várias empresas que eu prestava serviço, né? Tanto fisioterapia do trabalho, a parte ergonômica, ginástica laboral. E na pandemia, várias empresas meio que cortaram o serviço de segurança do trabalho e eu perdi várias delas. Eu tinha 7, fiquei só com uma e fazendo um trabalho básico de ginástica laboral e atendendo funcionários, mas continuo com o meu trabalho na prefeitura, né, que eu sou concursada. E eu não conhecia você, conheço você há menos de 15 dias. E uma amiga minha tem uma agência de marketing e ela falou de você, falou que estava pensando muito em comprar o Fórmula, em fazer o 6 e 7, me explicou como era. E eu comecei a ficar interessada. E eu sempre fui assim, eu sou dedicada nas coisas que eu faço. Quando eu começo uma coisa, eu vou até o fim. Mas eu tenho um pouco de medo de começar. E essas lives começaram a me chamar a atenção. Eu comecei a imaginar eu lá na frente fazendo o 6 em 7 com a ergonomia, com o treinamento ergonômico. Não sabia, não tinha um rumo, mas eu sabia que eu queria chegar, eu sei que eu quero chegar mais longe do que eu tô. Um amigo meu, que também é ergonomista, que morava em Arapongas e se mudou para Curitiba, entrei em contato com ele essa semana, falei de você, falei da Masterclass, a gente se inscreveu, comecei a ler seu livro, não acabei ainda, vou ler até às 3 da tarde hoje, fazer esse quiz, mas eu quero saber, assim, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu tenho a capacidade de fazer o 6 em 7. Não sei como que é essa demanda. Não sei se esse mercado tem muita demanda para eu fazer esses treinamentos. Comecei até a pesquisar agora o que você falou do planejador de palavras-chave. Ainda não consegui saber. Mas, enfim, eu quero saber se esse meu trabalho é um potencial... Eu consigo fazer um potencial 6 em 7. Nossa, eu vou te falar o seguinte, é muita coincidência. Não. A gente combinou de você estar aqui hoje? Sim, foi aleatório. Foi aleatório? Porque o que eu vou falar agora vai parecer que a gente combinou. Então, a gente combinou de estar aqui? Você Não. combinou comigo? Alguém te botou aqui? Não, então tá bom. Olha que louco. Como é que é o universo? Às quintas-feiras, você sabe o que eu faço às quintas-feiras às 7 da noite? Então tá bom.
As quinta-feiras, às 7 da noite, desde o começo do ano, eu tenho feito o que chama de análise de lançamento. Eu pego pessoas, alunos da Fórmula, mais especificamente pessoas que são entrar num programa de mentoria meu. Sabe? E na mentoria eu dou feedback, né? Eu e minha equipe dá feedback 1 a 1. Na Fórmula não. Né? Na Fórmula eu não analiso lançamentos. A Fórmula é como se fosse uma aula que você dá, você responde perguntas, mas eu não faço, nem analiso para você. Essa mentoria eu analiso. E às quintas-feiras às 7 eu comecei a fazer essas análises ao vivo. O que é análise? A pessoa mostrar o que ela aplicou e eu criticar. Criticar numa maneira para construir o próximo passo dela. A crítica, eu poderia usar uma palavra diferente da feedback. Acho que é mais propenso. Porque eu quero levar a pessoa para o próximo nível. E eu faço isso ao vivo, às 7 da noite. Se você entrar hoje, às quinta-feira, às 7 da noite, e se você me ver dando feedback no negócio dessa pessoa, chances são que você vai entender menos do que você entende hoje. É porque é um pouco mais avançado. Você entende? Que eu não tô ali dando uma aula. Sim. Eu tô ali dando uma crítica. É como se fosse um técnico de futebol criticando ele não tá dando aula, tá dando Sim. crítica. Até aí você pegou? Então, o que eu vou fazer Você hoje? vai dar Às feedback 7? do trabalho, do projeto das pessoas. Projeto executado, sim. Projeto executado. Então, eu vou fazer essa crítica. Adivinha sobre que negócio? E assim, a minha equipe me manda um dia antes sobre o negócio que eu vou criticar. Sobre E ergonomia. adivinha sobre o que é? No trabalho. Eu vou analisar um lançamento. E se tudo der certo, tá? A gente está falando de coisas ao vivo, pode ser que uma pessoa tenha Covid, não dá, Eu tô com né? Covid Acontece aqui de em mudar casa, das por isso que eu pessoas tô de última hora. assistindo você, tá? Eu e meu filhote ali. Total. Então você sabe que coisas acontecem, então pode ser que isso que eu tô te falando para você não vai acontecer, eu não quero que você fique chateado ou não, mas até agora é o que tá para acontecer. E é uma menina bem jovem, bem jovem. E ela faz o negócio que eu vou te criticar hoje, que ela faz isso e faz mais de 1 milhão por ano. Então, se você tiver a chance, você vai me ver eu criticando um projeto já colocado no ar. Uma coisa é criticar uma planta de uma casa. Pensa no arquiteto, ele pode criticar a planta. Outra coisa é ele abrir, entrar dentro da Sim, casa e falar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou abrir e entrar da casa. E eu vou fazer isso para levá-la para o próximo nível. E o próximo nível, a minha intenção, é a faixa preta, que é faturar 2. Então a crítica vai ser uma crítica avançada. Provavelmente você não vai entender. Mas é a prova mais viva que isso é possível no seu negócio. Você vai ver eu mexendo no negócio ao vivo que faz R$1 milhão por ano naquilo que você faz. E eu vou te dar um outro recurso também. Primeiro eu vou falar o que eu vou fazer, então vai lá por curiosidade. Quinta às 7 horas da Com noite, você vai me ver certeza eu fazendo vou. isso ao vivo. Então tá bom. Mas, porém, fazer isso ao vivo não vai te dar o entendimento necessário para começar essa jornada. Pensa no arquiteto. Ele entrar na casa e criticar um projeto de alguém não quer dizer que você vai ser um arquiteto. Porque você tem que aprender o básico. E o básico está na Masterclass. Tá? Então, o que você vai ver hoje vai te dar insight, inspiração, que saem sacadas. Mas algumas coisinhas Sim. vão ficar. Essa é a minha intenção. Sim. Mas não vai te dar a base. A base é na Masterclass. Mais especificamente na forma Eu de tô muito lançamento. inspirada, Tá esses últimos 10 dias com você, assim. Todos os dias eu vejo alguma coisa, ou ao vivo, quando eu consigo, ou... Que bom. E eu só quero dizer que é possível. Você me perguntou se era possível. Eu não sei se foram exatas as suas palavras, tá? E perdão se eu não acertei de uma vez, mas eu acho que foi isso que eu entendi, que você queria saber. Será que eu consigo? Você falou que será que eu consigo? Eu não sei se você consegue, mas ela, que era bem mais jovem que você, na época bem mais insegura, quanto mais jovem tem as vantagens e desvantagens. Os mais velhos acham que eles têm mais aptidão para tecnologia, para coisa nova. Os mais jovens têm menos reputação.
E é natural isso, histórico. Então, é muito legal isso. Então, isso vai acontecer hoje. Eu não sei como é que isso... Qual a coincidência de eu achar alguém que fala do mesmo nicho, né? Porque é um nicho do subnicho. Do subnicho. Existem É tudo, poucos. tudo sobre frequência. Arapongas. Araponga? Como é que chama essa cidade? Araponga é um passarinho. É só uma Arapongas, curiosidade. no plural, meu Araponga Deus. é um passarinho. E a nossa cidade é uma cidade onde todas as ruas têm nome de pássaros. Todas. Que legal. Eu tô indo devagar. Começo aquecendo, depois mostro um pouquinho mais, mas eventualmente qualquer projeto que tenha significância precisa de comprometimento. E comprometimento não só é palavra, tem tesouro. E isso é qualquer coisa na vida, tá? Tanto para perder peso, quanto para aprender um instrumento, para algumas coisas assim. Para ser bom no nível profissional, né? De exercer isso, de viver disso, né? Profissional. O cara que é profissional, ele é um atleta profissional, ele vive daquilo. Um atleta amador não vive daquilo, tem um nível menor. Não estou falando que é o melhor do mundo, não. Mas para você viver de um nível, para você ter a sua profissão, você tem que comprometer tempo e tesouro. Seja na mensalidade da faculdade que você fez, ou seja no sustento que você estava tendo que sustentar enquanto estava na universidade pública, ou seja no cursinho que você pagou para passar na universidade, eventualmente. Se você não é uma pessoa super inteligente que passa no cursinho. Fiz 3 cursinhos, estudei numa faculdade pública, mas ralei, porque eu sei que eu preciso estudar mais do que alguns para atingir algum objetivo. Isso eu sei já. Somos dois. Até porque nas provas de universidade, eu tenho uma capacidade de linguagem escrita muito limitada, na minha opinião técnica. Eu tenho dificuldade de escrever e que sai de ler, a não ser que seja o meu livro. Que aí eu leio, lembro e vou acrescentando. Inclusive, quando eu li o meu próprio livro, você vê que às vezes eu erro a minha própria leitura. Tá? Então, assim, é isso. Então, são esses 3 passos. E que bom. De repente, isso foi um sinal. Acredito em sinais, não sei se acredita em sinais, eu acho que quando a gente faz... mas eu acredito em sinais e também não existe coincidência. Mas eu fiquei muito feliz. Tá bom? Já estava programado. E eu quero te dar um site de referência. Se não for demais para tudo isso que eu já te falei, eu quero que você anote. Caso já não tenha anotado, se você já tiver, te peço perdão pela repetição, né? Mas como a gente está aqui, eu como vi como importante, vou repetir. Resultados, igual Arapongas, não é resultado, é resultados, ponto, fórmula de lançamento, sem cedilha, lançamento.com.br. Lá, nesse site, tem 1.334, pelo menos, resultados catalogados do 6 em 7. Se você digitar a sua área, você vai começar a ter noção de quantas pessoas. E eu vou te falar que essa pesquisa não é perfeita, eu queria que fosse. Porque às vezes ela baseia os resultados no que foi falado, no que foi escrito, coisa de internet, assim. Mas eu vou te falar que vai te dar uma boa noção. Não só no E eu estava até buscando eu acho que foi uma live dos atípicos que você fez na semana passada, daí que essa minha amiga me falou, olha, amiga, eu vi uma coisa que eu pensei muito em você, e você falou que está com essas ideias, do Érico conversou com uma fisioterapeuta que está vendendo tratamento para, parece que era escoliose, alguma coisa assim. E eu não consegui achar isso em lugar nenhum até agora. Eu procurei, e daí que eu fui vendo os outros para achar dessa moça. Não achei, e vários outros. Total. E aí eu vou te falar o seguinte, se eu puder te dar um bônus, é o seguinte, cara, lê o livro, esse empurrãozinho tá dado. Agora você precisa ir, tá bom? Obrigada. Um abraço, Dani. Um abraço. Arapongas. Primeira pessoa de Arapongas que eu falei.